Olá pessoal, mais um vídeo da série Neuroaprendizagem, onde hoje eu, professor Wilson Cândido, irei conversar com vocês sobre um transtorno considerado na atualidade o mais recorrente entre a população, transtorno de ansiedade, em destaque aí para um chamado transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, T-A-G, a sigla para esse quadro, que traz uma ansiedade excessiva e preocupação exagerada com eventos da vida cotidiana, quase sempre sem motivos óbvios. Tendem a apresentar situações de ansiedade sempre a esperar um desastre ou alguma coisa negativa e estão sempre extremamente preocupados com a saúde, com questões de ordem financeira, com família e questões de relações familiares, trabalho ou, no caso do adolescente, até as questões de ordem escolares. Ansiedade intensa é o que caracteriza esse transtorno e permanente que pode interferir aí nas nossas atividades cotidianas. O transtorno de ansiedade generalizada pode ocorrer em qualquer idade. Tem sintomas semelhantes aos quadros de síndrome do pânico, tem sintomas semelhantes aos transtornos obsessivo-compulsivo, TOC, e outros tipos de transtornos de ansiedade, tá? Esses sintomas semelhantes aí aos diversos quadros podem incluir preocupação constante, quadros de agitação psicomotora, dificuldade de atenção e concentração, que são os primeiros sinais que pode se observar quando se fala de transtorno de ansiedade generalizada. Em linhas gerais, fala-se de terapias, mas envolvendo aí a terapia medicamentosa como tratamento, utilizando-se aí de ansiolíticos, antidepressivos, dependendo de cada caso. O transtorno de ansiedade generalizada, que a gente está falando hoje, afeta a forma como a pessoa pensa. Mas a ansiedade também pode levar aí a outras manifestações físicas. A ansiedade generalizada ocorre quando essa pessoa encontra dificuldade para controlar o medo. Durante aí vários dias, isso tem que ser recorrente. E não pode se esquecer de um ponto importante. Esses quadros têm que ter um período de apresentação por pelo menos 6 meses. Além disso, esse medo exagerado, que perdura por vários dias, chegando até 6 meses, ele deve apresentar pelo menos 3 ou mais sintomas dos sintomas a seguir. Então, para estar dentro da condição de transtorno de ansiedade generalizada, os medos e ansiedades exacerbadas que comprometem a sua vida têm que persistir por um período de pelo menos 6 meses e apresentar 3 ou mais desses sintomas que eu irei relatar agora. Preocupação e medo excessivo. Visão irreal dos problemas. Inquietação motora ou sensação de estar sempre nervoso e agitado, não conseguindo relaxar. Frequentemente irritado, facilmente irritado. Está tenso, apresentando tensão muscular, queixas de dores de cabeça, presença de sudorese intensa, dificuldade em manter o foco atencional, perdendo a capacidade de concentração por alguns distratores fáceis, queixas de náuseas ou queimação no estômago, necessidade de ir ao banheiro com frequência, mesmo não precisando fazer uso do banheiro, fadiga e sensação de cansaço constante, como se não estivesse relaxado, dificuldade para manter-se acordado em alguns momentos ou dificuldade para dormir pelas preocupações e medos que acabam povoando aí a mente do sujeito, presença de tremores, em alguns casos de espasmos musculares, e fica facilmente assustado em algumas questões que são simples e rotineiras. Para o transtorno de ansiedade generalizada, não se tem ainda uma causa totalmente conhecida, mas acredita-se que seja uma combinação de vários fatores, desde uma condição de ordem genética, um fator de risco maior quando se tem na família quadros ligados a isso, a fatores associados à química de funcionamento cerebral, e aí a neurociência já entra como um ponto de explicação, e alguns elementos estressores ambientais, podendo contribuir aí para o desenvolvimento e a apresentação do transtorno de ansiedade generalizada. O tratamento deve ser feito inicialmente por meio de psicoterapia, combinando mais tarde com a abordagem medicamentosa, e aí entra alguns psicotrópicos importantes,
que podem ser utilizados, né, aqueles principalmente que trabalham sobre condições de inibição seletiva de recaptação de serotonina, que em alguns casos, ansiolíticos e antidepressivos são bem-vindos quando se fala de ansiedade generalizada. Como você pode se cuidar nesse contexto do transtorno de ansiedade generalizada? É importante a atividade física, é importante técnicas de relaxamento e é importante que a gente, enquanto atividade diária, busque o gerenciamento dos estresses, daquilo que provoca mais desconforto em você. De novo, dentro do contexto da terapia, o tratamento inclui terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, psicoterapia, além de um contribuinte importantíssimo que é a questão medicamentosa, tá? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele inclui diversas condições comportamentais, mas também físicas, que podem se confundir com outros quadros diagnósticos. Por isso que é importante estar atento para não achar que é uma doença fisiológica, uma doença física, e que muitas vezes é a forma como o organismo reage, é chamado de sintomas psicossomáticos, que é quando você, em função de um desconforto emocional qualquer, o seu corpo responde dando alguns sinais para que você perceba que alguma coisa não está bem com você, tá? Então vamos, em linha geral, fazer um resumo sobre esse quadro de transtorno chamado transtorno de ansiedade generalizada. Apresenta-se com ansiedade excessiva e preocupação exagerada. Tende a estar ligado aí à questão de fatores estressores ambientais que podem causar desconforto a você, ou medo de cobranças também pode estar associado a isso. A ansiedade chega a um ponto na sua intensidade que pode comprometer a sua vida diária e cotidiana. Pode se confundir com outros quadros diagnósticos, daí a importância de uma avaliação psiquiátrica e psicológica para entender melhor como isso funciona, e você, enquanto paciente, tem que ser fiel no seu relato acerca do que está sentindo ou apresentando, dando aí ao profissional que vai diagnosticar, o psiquiatra, né, que vai diagnosticar a você, com uma melhor compreensão acerca do que você tem. Tá? O tratamento deve ser respeitado, né, a medicação dada sempre no mesmo horário, sem interrupção, para não haver aí problemas de recorrência sintomática. Tá? Então é importante estar atento aos sintomas físicos, como a gente já citou, que podem ser vários, desde um desconforto físico, uma sensação de cansaço, fadiga, um mal-estar, além de uma dificuldade aí de aliviar-se de pensamentos que podem ser considerados fatores que causam estresse e aumente aí o seu nível de ansiedade. As questões de ordem profissional precisam estar atentas, e aí a gente precisa aprender a gerenciar alguns elementos que podem causar estresse e desconforto em cada um de nós, como fator aí de prevenção ou de melhora para quem já tem o quadro do transtorno de ansiedade generalizada, ok? Então, transtorno de ansiedade generalizada é hoje considerado um dos transtornos mais recorrentes na população, incluindo outros tipos de ansiedades. Daí requer por cada um de nós que, além do excesso de atividade que a gente tem no dia a dia, que a gente possa ter formas de canalizar essas energias que são muitas vezes de cobrança, de excesso de atividade, de preocupações, para outras situações que podem ser consideradas relaxantes. Então é importante que a gente encontre formas de conviver bem com situações diversas, de fazer coisas no fim de semana que nos deem prazer e aliviem as nossas tensões. Que a gente deixe o trabalho no trabalho, que deixe a casa na casa e não misture as coisas, para que não haja aí um desconforto e a gente tenha problemas de ordem comportamental, de ordem ansiosa, seja lá a apresentação que esses comportamentos tenham, ok? Transtorno de ansiedade generalizada foi o nosso assunto de hoje. Esse é mais um vídeo da série Neuroaprendizagem. Eu sou o professor Wilson e espero estar colaborando para a formação de cada um de vocês. Abraço a todos e até o próximo vídeo.